Agora eu quero entrar um pouco na economia catarinense e passar rapidamente para vocês. Então, eu tive acesso a uma pesquisa feita pela Fiesp, pelo SEBRAE e pela FEComércio, né? Eu posso disponibilizar com autorização da Fiesp, né? São quase 60 slides em mais de 2.500 empresas, envolvendo o setor da economia, né? Setor de serviço, setor industrial, né? Onde aponta um quadro, né, de redução da produção, né? A economia catarinense segue em linha o que está acontecendo em nível nacional, da demissão de trabalhadores, né, significativos, né? Eu vou mostrar, fechando minha apresentação com número crescente, né? E o comportamento das empresas a esse quadro, e uma ilha dentro desse arquipélago, a economia catarinense, ela procura responder a esse movimento, né? E o setor produtivo não está parado. Eu também recebi às minhas mãos, e esses setores estão já desenhando uma política de retomada, né, da economia catarinense nos próximos anos, montando definição de estratégias, de políticas, né, para fazer um enfrentamento propositivo. De toda forma, os números mostram, né, que 87% das empresas já estão em atividade, porém, a grande maioria com restrições, né, importante ser considerado, né. Nem tudo está parado, vai ter uma parte que está em funcionamento, né, mas elas estão com redução da produção, mudança no funcionamento, né. O próximo, por favor. Agora, em termos de forma de funcionamento, né, em cada empresa, né, de grande porte, estão com produção reduzida, né? E também as de menor porte, né, sobretudo as pequenas e micro, elas estão conseguindo ter uma operação, né, de atividade, desde que há uma redução dessas atividades, mas ainda é muito pouco tempo, foi um mês de avaliação, né? Então, o número de empresas que fecharam as portas, o percentual ainda, ele das grandes e médias, não existe, né? As pequenas e micro, com alguns números, ainda, o impacto ainda de fechamento de fábricas ainda não se mostrou de forma exacerbada, né? Se porventura veio mostrar. O próximo, por favor. O número de empresas que estão demitindo, né? Então, se você olhar a medição, é um espaço, novamente, de prazo de tempo muito curto, né? Praticamente um mês e alguns dias. Então, 41%, né, das empresas estão demitindo, né? Então, é um número que tem que ser considerado, né, uma vez que o número de empresas que estão demitindo trabalhadores, eles está aumentando, né? E eu vou fechar a minha apresentação mostrando o número final. O próximo, por favor. Aqui as emissões, elas têm sido maiores nas empresas de maior porte, né? Mas, de toda forma, elas estão ocorrendo em mais de 50% dos casos. Então, ou seja, de cada duas empresas, né, uma está promovendo, né, demitindo seus trabalhadores. A próxima, por favor. E agora, no tocante à medida do governo, de termos de suspensão de trabalho, né, e redução proporcional de jornada de trabalho. O que se observa é que isso está ocorrendo em grande monta nas grandes e médias empresas, né, que estão
né, de suspender a mente, né, e reduzir a jornada de trabalho, que vai caminhando para duas variáveis, né, de redução da atividade, de um lado, a suspensão temporária de trabalho ou demissão em grande monta, como agora, o último slide, acho que deve ser o último, por gentileza, né, mostra, né, que em 19 dias, né, da medição, 14 de 4 a 2 de 6 de maio, num espaço muito curto de tempo, 30%. Que a expectativa, em conversa com o pessoal da Fiesc, é que esse número tende a aumentar, sobretudo porque nós sabemos, né, de junho, né, a tendência é a pandemia mostrar a sua faceta mais cruel. Então, sem a questão da crise, né, de que ela espaço da política fortemente, né, nós estamos vendo o nosso país, ele é signatário dessa situação, né? Ou seja, a pandemia vem, né, deterioração econômica já existente, né, que encontra ainda, por mais conservadora que seja, por mais de ultradireita que seja, né, 1/3 do eleitorado apoiando, né, ancorado nos militares. Então, esse quadro, quer dizer, é um quadro que nós temos 3 dimensões de crise num único país, né, cuja resposta ela tem que ser encontrada, né, perante as condições do desenvolvimento. O segundo ponto é com relação ao campo mais da economia, né, que é a utilização das políticas, né. Momento que nós estamos vivendo, né, é um momento de novamente se resgatar a importância do Keynes, né, da sua obra, e, sobretudo, do desenvolvimento posterior dos pós-keynesianos, da importância da política econômica, né, dirigida, né, da política, né, e, sobretudo, da política fiscal, né, no sentido de que o gasto público, nesse momento, tenha importância sobre a austeridade fiscal, né, né. Nesse sentido, quer dizer, a política fiscal ela vai sobrepõe a política monetária. Né? Fechando, né? Tenho, nos últimos tempos, estudado cada vez mais institucional, né? Eu acho que a economia institucional ela é um importante campo de estudo, que leis, regras, normas, hábitos, valores, padrões, comportamentos, né? Hábitos, né? Mas então, o pacto social, aos modos de Commons, onde Keynes vai ler o Commons, né? Antes de escrever a teoria geral, vai se tornar muito difícil qualquer reconstrução, né, que venha a estabelecer ou se figurar numa nova trajetória. Isso eu fecho mostrando que é impossível, né, nós venhamos fazer em relação a desconsiderar os problemas estruturais existentes, né? Então, nós estamos tentando consertar
um barco que está vazando água, né? Como consertar esse barco, né, que está vazando água? Porque nós estamos já há 10 anos com taxas pífias de crescimento, com taxas pífias de formação bruta de capital fixo, né? E, consequentemente, sem projeto de país. Nós não temos um projeto de desenvolvimento, né? Então, consequentemente, o horizonte ele fica muito mais sombrio, né, em relação a muitos outros países, e sobretudo os asiáticos, né, que conseguem estabelecer trajetórias e, a partir delas, perseguem, né? Então, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, professor Silvio, muito obrigado. Nós estamos já... eu faço a pergunta e aí passo a palavra para o professor Oiedo. Silvio Freitas, né, ele não direcionou a pergunta diretamente para um dos apresentadores, ele coloca como superar a crise atual com as políticas neoliberais que orientam o governo brasileiro. Tá, pergunta aí do Silvio Freitas, então, né, não especificou, então fiquem à vontade aí, né, o professor Amal, o professor Seabra, o professor Silvio, e o professor Oiedo, então, com a palavra. Me escutam bem? Sim. Me escutam? Sim. Então tá, é mais um brevíssimo comentário. Primeiro, parabenizar os 3 palestrantes pela escolha dos dados, as sequências expositivas. Eu acho que foi muito enriquecedor esse episódio, esse evento que nós estamos aqui fazendo. Não estamos todos de corpo presente, mas estamos eletronicamente de corpo presente e, portanto, vinculados numa rede. Isso é excelente. Rapidamente, até o início deste ano, eu costumava pensar que o século XXI começou com o 11 de setembro. Agora eu modulei a minha reflexão. Eu acho que o século XXI começou com a pandemia do coronavírus, né? De repente, com os 2 eventos, com uma certa decalagem de quase 2 décadas, mas nós estamos vivenciando algo talvez único. É o desafio de uma geração que nós estamos vivenciando. E o comentário que eu gostaria de dizer é simplesmente esse. Eu não vejo possibilidade de superação do quadro que nos afeta fora do marco de uma cooperação internacional. A velocidade de contaminação, a geografia da contaminação em ondas não poupa Estado nacional nenhum, não poupa grupo territorializado nenhum. Significa dizer que o bem-estar de um grupo, de um país, depende do entorno. Portanto, é ilógico, é irracional pensar que é possível encontrar saídas, caminhos por conta própria. O unilateralismo trumpetiano é uma imbecilidade, simplesmente isso, diante do que nós estamos vivenciando. Esse é o primeiro comentário que eu queria fazer. O segundo é o seguinte, que será uma boa oportunidade. Primeiro, não se sabe quanto vai durar esse negócio, o flagelo, quanto vai durar. Pode terminar no final do ano com a vacina, terminar é força de expressão, pode ser amenizado com a vacina, ou pode durar o ano que vem inteiro, ou os próximos 2 anos, não se sabe. Seja como for, será uma oportunidade para colocar à prova a capacidade de engenhosidade, de inventividade e de nos convencermos sobre qual é o espaço, efetivamente, para a política de promoção do desenvolvimento em escala territorializada. Se a pandemia é global, qual é a possibilidade das políticas nacionais de recuperação? E dentro da geografia do Estado Nacional, políticas regionais. Em uma federação, políticas dos entes federados, como o Estado de Santa Catarina. Será, nós, economistas, temos, é irônico dizer isso, mas de algum modo, temos diante de nós um desafio intelectual que eu diria que é instigante. Mas qual é a possibilidade, efetivamente, de pensar, formular políticas? Seja como for, lideranças lúcidas, sintonizadas com a era das luzes, essas lideranças são imprescindíveis. E é todo o oposto do que a gente vive nesse momento no Brasil. Não é pergunta, portanto, é um comentário. De novo, parabéns aos 3, ok? É isso. Ok, sobre, se mais alguém quiser, pode abrir o microfone, não temos ninguém inscrito, né, tá, senão sim. A gente... Oi, Alcides, está com a palavra. Eu tinha me inscrito ali no grupo.
Tá, não. Então, eu também, primeiro eu gostaria de parabenizar a PEC, né, a quem organizou, o Bruno e a Tati, né, e nós estamos aí inovando, né, nós não realizamos o evento, mas estamos aqui, de certa forma, né, reunidos nesse grupo para não perder, não deixar a peteca cair, para não perder essa troca, essa energia que a gente sempre faz todo ano nossos encontros. Segundo, gostaria de parabenizar também, né, os expositores, como eu falei ali no chat, o professor Amal, sempre para nós uma referência em economia internacional, né, quando eu era presidente, ele também fez uma conferência de abertura, acho que foi na FURB, não me lembro mais, né, sempre participou do comitê científico, né, o professor Amal sempre também participou quando era chamado, coordenar a mesa, né, muito obrigado, professor Amal, é um grande parceiro da PEC, né, o professor Seabra também, né, participou já de várias atividades da PEC, desculpa, me engasguei, de várias atividades da PEC, né, participando de mesa, mandando trabalhos, e o Silvio dispensa comentários, e ele não vai ficar chateado comigo se eu não fazer nenhum comentário, mas foram 3 exposições muito boas, né, e fico feliz porque, né, aquilo que a gente conversou tanto ali no WhatsApp deu resultado positivo. Mas eu queria também, não fazer pergunta, mas fazer um comentário, pegando uma fala do Amal e do Silvio, né, da impossibilidade de fazer hipóteses, né, né, porque nós estamos, né, como um pós-keynesiano, numa incerteza radical. Uma coisa é estar em incerteza radical pela frente, uma coisa, né, de não termos controle sobre os eventos futuros, né, do ponto de vista de uma crise econômica, né, que daí tu vai só manejando a política fiscal, cambial, monetária, né, mais investimento aqui, menos, né, outra coisa, uma crise política que tu pode resolver com um grande pacto, com ou com novas eleições, um novo acordo. Agora uma crise sanitária, né, como disse o Iedo, podemos ficar até o ano que vem, até mais, não sabemos, né, uma variável, como diria no modelo macroeconômico, uma variável que está fora de controle, controlar essa variável, né, e isso agrava mais ainda. Mas, todos, né, a Argentina vive uma crise econômica, uma crise sanitária, o Peru uma crise econômica e sanitária, a Espanha crise econômica e sanitária, mas nós temos outra crise, né, isso que nós não podemos associar, é uma crise política, mas não é uma crise política qualquer, né, porque se nós olharmos a história do Brasil e observarmos certos momentos em que o país passou por instabilidade política muito grande, ela sempre deu no campo da racionalidade, né, como disse o Iedo, guiada pelas luzes da razão, né, pela racionalidade, vou citar agora aqui, o momento que nós estamos vivendo, pelo respeito à ciência, digamos, como falou o ministro que saiu hoje, né, que não dá para combinar as ideias do presidente com a ciência. Então, as crises políticas no Brasil, e todos nós aqui, né, temos um pouco mais de idade, já passamos por algumas, elas foram resolvidas num certo campo, uma certa margem, né, que podemos, daqui não podemos passar daqui, não podemos passar daqui. Agora nós estamos numa pandemia, com um cenário econômico que todos não precisamos, né, já foi apresentado aqui, mas uma crise política fora do campo da racionalidade. Porque se fosse do campo da racionalidade, o próprio impeachment da Dilma, né, o golpe, ou do Fernando Collor de Mello, não, e outros nós sabemos aí, foi acertado dentro do Congresso, dos partidos, nos acordos, né, tal. Esse não. Então, olha a situação que nós estamos. É o pior dos mundos nesse sentido. Porque a gente olha para por exemplo, a Bolívia, né, tem aquele todo impasse, mas cancelou as eleições a partir do acordo, né. A Argentina teve aquela crise política lá entre, né, peronistas e o Cambiamos e o MAC, mas tiveram que ir, né, ou até a própria Venezuela, aquele caldeirão de problemas lá, né, a oposição teve que, peraí, né? Então aqui não, aqui juntou tudo isso, né? Então, na verdade, não é uma pergunta, é um comentário que seguramente todos nós estamos refletindo sobre isso, né, não sobre eu. Obrigado e parabéns a todos, um abraço. Obrigado, professor Alcides. Professor Dimas com a palavra, e depois sobre a pergunta, em relação à pergunta ali que eu coloquei, né, do Silvio Freitas, em relação a pensar aí a questão que nós temos hoje, considerando a política neoliberal, né, que vem orientando o governo, ele direcionou para o professor Silvio.
Tá, professor Dimas? Boa tarde a todos e a todas, né? Gostaria de parabenizar a diretoria da PEC pela iniciativa, né? Principalmente o Bruno e a Tati, né? Que organizaram esse evento. Parabenizar também os expositores, né? Que foi muito construtivo, né? Em todas as falas. Dizer também que é uma oportunidade interessante, porque neste momento nós estaríamos, né, no 14º encontro, então isso faz com que a gente retome também um pouco as atividades da PEC, né, para não passar em branco, e pela necessidade que temos hoje de estar discutindo esses temas, né. Eu acho que uma colocação que o Ied fez, né, é muito interessante, que eu acho que esse século vai começar mesmo agora, né? Assim como o século XX também não começou em 1901, né? Ele começou bem depois das guerras. Eu acho que esse vai ser um grande marco, porque nós temos dois problemas. Temos a pandemia, né? Que causa problemas no campo econômico, mas temos a nível nacional e a nível externo um problema que eu acho, né? O Silvio traz muito bem, que é um problema político, e os dois se retroalimentam, né, porque pelo andar da carruagem, né, esse assunto vinha sendo discutido antes, nós tivemos um consenso, né, que foi o consenso de Washington, pós-muro de Berlim, que nós tivemos uma liderança dos Estados Unidos. E agora chegamos na pandemia aí também com um grande debate sobre novos ou um novo consenso daqui para frente, ou seja, quem é que vai liderar esse processo? É a China, os Estados Unidos, ou os dois vão liderar ao mesmo tempo? Então tem uma incógnita também geopolítica e muito interessante, nesse sentido que vai somando também com a crise da pandemia. E internamente nós somos os piores do mundo, né? Porque o governo, né, quer dizer, o governo atual, ao invés de criar consenso, ele cria dissensos, né, com governadores, com prefeitos, com deputados, com o Congresso. Então, em vez de se criar um grande pacto nacional para vencer a coronavírus, já construir uma perspectiva política, nós vimos o contrário, né, um discurso destrutivo, um desentendimento no governo. E me parece que nós temos com outro problema também, que o impeachment não seria uma solução nesse momento. Assim como foi o período Collor, né? O período Collor se conseguiu criar um consenso em torno do Itamar Franco, aí o país entrou nos eixos de novo. Agora, criar um consenso numa pessoa que não se conhece quem é, não se sabe, né? Então, é muito arriscado. Então, nós somos um dos piores do mundo. Nós temos uma crise da pandemia, uma crise de saúde pública, temos uma crise política, e, somando a isso, uma crise econômica que é maior. Então, me parece que é uma experiência que tudo corroborou para chegar a esse momento, né? Então, por isso que eu acho que nós precisamos estar discutindo, debatendo, porque são mudanças, são questões desafiadoras que estão postas aí pela frente. É mais só um comentário e parabenizar os expositores. Obrigado, professor Dimas. Se ninguém mais aí está inscrito ou quiser abrir o microfone, aí encaminhamos a pergunta para o professor Silvio. E claro que o professor Amal, né, o professor Seabra também podem aí trabalhar junto aí na discussão. Ok. Então, hoje paira sobre a necessidade de dar liquidez para a economia, né? A liquidez, ela é importante na medida em que ela pode ativar as condições econômicas, né? Um debate importante nesse sentido é a importância do Estado aumentar os seus gastos. Os gastos no sentido de que esse gasto do Estado potencialize, né, consumo e, no seguinte, investimento, né? Uma leitura atenta do Keynes, não no manual, no original,
da necessidade do Estado enterrar a garrafa, pagar para alguém enterrar a garrafa e depois pagar para alguém desenterrar a garrafa, né? Então, quem estava dizendo isso de forma figurativa, né? Da importância do Estado, né, criar liquidez, né? E os pós-keynesianos vêm desenvolvendo muito trabalhos no sentido de que o Estado tem um papel importante, não só de regular a economia, normatizar a economia, mas também sinalizar investimentos, né, e potencializar esses investimentos, né. A crise de 2008 também mostrou para nós a importância do Estado, sobretudo pelos bancos centrais, colocarem liquidez na economia, que os bancos estavam quebrando, e o Banco Central, como emprestador de última instância, né, foi revigorando o sistema bancário, os governos foram revigorando as empresas, de uma retomada. Então, qualquer saída da crise passa necessariamente, né, pela retomada da importância do Estado na economia, né. E aí o que está em baila hoje, uma discussão com algumas prós, algumas contra, né, de como que o Banco Central pode aumentar a liquidez. As medidas vêm do Banco Central comprar títulos do Tesouro, né, e com os recursos emitir moeda para transferir para as pessoas de baixa renda, para financiar a expansão do SUS, para criar novos projetos de obras públicas, certo? Então, está todo um debate no sentido de que passa pelo Estado e passa pelo aumento da liquidez, né? Então, logo, respondendo essa pergunta, né? Mas os dados que eu mostrei, acho que o objetivo dessa participação na primeira parte da minha palestra foi mostrar que, não um ano, não 2 anos, mas há 5, 6 anos, o Estado vem reduzindo sua participação nos investimentos, né? Desculpa, há uma orientação cada vez mais de contração das despesas públicas, de austeridade fiscal, né? Então, nós estamos caminhando para um desenho de política contrarrestante à orientação keynesiana, né? Que no limite levou essa analogia que eu fiz, né, da equipe econômica monetarista liberal, né, contrapondo como jogadores de basquete da necessidade de ser jogadores de futebol e utilizar mais a política fiscal, né, como elemento determinante numa situação crítica como nós estamos vivendo, né. Depois eu volto, porque agora me deu